Boa noite a todos. Que nós possamos estar em paz, serenos, para desenvolvermos essa tarefa de levar as experiências adquiridas, não apenas por nós, mas por todos aqueles que trabalham em benefício da humanidade. Nesse momento que nós possamos meditar sobre o porquê estarmos aqui. O que esperamos, o que podemos fazer para melhorar a vida e que nós possamos estar sintonizados com os mensageiros que trazem essas informações e que nós possamos ser um fiel intérprete da vontade deles. O tema, a importância do momento atual para a humanidade, nós escolhemos esse tema porque nós vemos muitas pessoas em dúvida, muitas pessoas não sabendo como agir e o que fazer da vida diante dos desafios e da incerteza. Então, é necessário que nós tenhamos algum conhecimento, que nós saibamos aonde buscar conhecimento para podermos enfrentar aqueles desafios normais da vida. Então, a gente pergunta, nós temos a palavra final? Não. Nós nunca temos a palavra final. Me lembro quando um construtor de automóveis falou que não existe um modelo definitivo, mas sim um modelo experimental. Então, todo modelo de carro que vai saindo é um modelo experimental, porque no ano seguinte, ou daqui a algum tempo, vem um outro mais aprimorado. Assim também é a nossa vida. Nós não temos a palavra final. Nós estamos buscando esclarecimento para nos mantermos em equilíbrio diante de todos os desafios e das oportunidades que aparecem. Bom, aonde nós queremos chegar? Todo mundo quer chegar numa condição de espírito puro ou, pelo menos, de uma condição melhor do que nós estamos agora. E eu vejo muitas pessoas sonhando em ir para tal e tal colônia no plano espiritual, quando desencarnar, mas a gente não deve pensar muito nisso, não. Nós temos que pensar agora na solução que nós temos que dar aqui na Terra. O que nós queremos fazer aqui, o que nós podemos fazer para, quando chegar o momento de nós voltarmos para o plano espiritual, nós termos a consciência tranquila e a condição de equilíbrio necessário para a continuação dessa vida. Então, tem muitas pessoas que pensam que o mundo vai acabar, né? Então, até tinha interessante que diziam que a 1000 chegarás, mas de 2000 não passarás. E tinha gente que ficava preocupado com isso. E no meio espírita, a gente ouvia muito dizer, quando chegar o terceiro milênio, tudo vai mudar. Chegou o terceiro milênio e não mudou. E aí não se ouve mais falar sobre isso. Não se ouve mais ninguém falando sobre como vai ser o terceiro milênio, como está sendo o terceiro milênio. As pessoas estão preocupadas em sobreviver, em continuar enfrentando as situações normais da vida. E vão surgindo situações novas que a gente, às vezes, tem que enfrentar. Tem um livro que é de Camille Flammarion, intitulado Fim do Mundo. E ele cita uma série de passagens, série de situações em que as pessoas previam o final do mundo. E esse mundo, no final do mundo, não chegava. Até que chegou um ponto em que eles continuou o livro, e isso na época dele. Quer dizer, até chegar no período dele, ele então começou a fazer previsões do futuro. Só que essas previsões não foram tão bem realizadas como ele imaginou. Então, a gente não deve pensar como vai ser no futuro. Temos que trabalhar o presente para que esse futuro se faça. Se nós ficarmos pensando, bom, como é que vai ser quando eu desencarnar, eu quero ir para tal e tal lugar, eu quero ir para isso, para aquilo, eu não vejo razão de nós ficarmos pensando nisso. Por outro lado, a gente vê pessoas pensando com medo, aliás, do desencarne, com medo do futuro. Também não vejo razão para a gente ter medo do futuro. Por quê? Porque mesmo que a gente faça ou tenha feito coisas que hoje nós consideramos que foram erradas,
nós devemos ver o seguinte: em vez de olhar como tendo sido coisas erradas, nós devemos olhar como oportunidade de aprendizado. Então, aquelas experiências que nós tivemos, que foram frustrantes, elas têm que ser usadas como aprendizado e não como motivo de nós ficarmos aí nos lamentando e nos arrependendo indefinidamente. Então, se a gente aproveitar tudo que é a situação que a gente vivenciou e procurar aprender a partir daí, nós vamos ter um futuro mais equilibrado. E eu até costumo dizer o seguinte: pessoas que às vezes tiveram uma vida bastante irregular e que conviveram com viciações, prostituição e tudo, e às vezes chegam a adentrar um centro espírita. Aí eles falam: não, mas eu não tenho autoridade para falar nada, fiz muita coisa errada, eu não tenho condição nenhuma não tenho autoridade para falar nada. Nós costumamos responder o seguinte: você que teve essas experiências, você é uma pessoa capacitada para orientar outros que passam pela situação que você passou. Aquele que não vivenciou nada disso, ele não tem condição de orientar aquele que tropeçou. Ele não conhece, não consegue imaginar como é a vida daquele que está arrependido, que está buscando a superação. Ele não tem, às vezes, palavras para essa pessoa. E aquele que passou por essas fases e superou isso, ele tem condição de orientar as pessoas que estão passando por dificuldades. Essa pandemia, nós podemos dizer que ela vai ficar por tempo indeterminado. As pessoas pensam, como a gente viu quando começou no início do ano passado, as pessoas dando um prazo de 2, 3 meses, meio ano, 1 ano, para que as coisas ficassem resolvidas. Eu me lembro sempre de um professor que, quando teve uma crise, ele falou: olha, crise é uma coisa de 3 meses. Passou de 3 meses, aquilo passa a ser o normal. Então, o que nós estamos vivenciando hoje já é uma situação normal. Não adianta a gente ficar, mas quando é que isso vai acabar? Quando é que aquilo vai acabar? Nós temos que aprender a conviver com a situação atual como sendo uma situação normal. E não termos medo de enfrentar as situações. Quer dizer, o medo realmente ele nos trava, ele dificulta a nossa caminhada, ele nos traz a dificuldade de entendermos, de auxiliarmos o nosso semelhante. Então, a sociedade vai ter que mudar. Queira ou não, ela vai ter que mudar. E nós vemos pessoas que estão insistindo: não, quando voltar ao normal, nós vamos voltar a fazer isso, aquilo, outro. Quer dizer, as pessoas imaginam voltar aos hábitos antigos, às condições que tinham antes dessa situação, e tentam voltar àquilo que era. E a gente pode confirmar isso quando se tem uma abertura um pouquinho maior aqui por parte do governo, que as pessoas logo se aglomeram. Isso não é só no Brasil, não, hein? No mundo todo, as pessoas não conseguem ter equilíbrio nesse momento. Então, elas buscam aglomeração e tudo, e muitas vezes se contaminam e continua o problema. Aí volta aquela fase vermelha para impedir que as pessoas façam isso ou façam aquilo. Então, o que nós temos que entender é que há necessidade de uma mudança por parte da sociedade. A sociedade como um todo precisa mudar. Porque quando existir a mudança, então vai deixar de existir essa situação atual. E nós temos até recebemos um vídeo em que um pesquisador americano fala o seguinte: quando nós estamos doentes, as nossas células expurgam aquilo que é doente. E esse expurgar justamente são esses vírus que nós absorvemos. Então, a gente tem que fazer o esforço de ter saúde para não contaminar o outro. E essa saúde está ligada muito na questão mental nossa. Se nós tivermos um pensamento positivo, se tivermos um pensamento corajoso, nós vamos emitir vibrações de equilíbrio. E a gente pode ver o quê? No trabalho, vamos dizer, junto a espíritos necessitados, quando se envolve esse espírito em amor, em equilíbrio,
ele desfaz aquela agressividade, aquilo tudo. Isso não é só com relação ao plano espiritual já os desencarnados. Não, no campo encarnado, nós podemos ver o seguinte: quando se tem uma dificuldade, quando a gente vê um grupo em dificuldade, e a gente se recolhe e emite vibrações de equilíbrio, procura se retirar, faz aquilo que Jesus falou. Você procura o teu canto, faça uma prece, envolve as pessoas em luz e a coisa vai se normalizar. Eu até costumo dizer que o melhor lugar para fazer prece é no banheiro. Por quê? Ninguém quer saber o que nós vamos fazer lá. Então, lá a gente tem a liberdade de fazer uma prece, de envolver as pessoas em equilíbrio, não importa o tempo que se leve. Quando a gente volta ao convívio dessas pessoas, normalmente a coisa tende a se normalizar. Então, isso é um treinamento que nós temos que fazer para que tenhamos equilíbrio na sociedade. Então, nós vamos equilibrar o nosso ambiente e podemos, a partir disso, equilibrar o ambiente da sociedade. Então, quanto mais pessoas fizerem isso, mais facilidade nós vamos ter de retornar a uma vida normal. Só que essa vida normal não vai ser como era até agora, não. Por que nós estamos nessa situação? Porque foi gerado esse problema através das vibrações nossas. Então, cada um que está com pensamento negativo, ele está doente. Ele pode não parecer, ele não pode perceber que está doente, mas ele está nessa situação. Então, tudo que ele expurga é doente. Vejam, quem é pessimista, quando você começa a conversar, ele vê tudo pelo lado negativo. Nesse lado negativo, ele está expurgando. E nós, se bobear, nós estamos absorvendo isso. Eu volto a me lembrar de um livro que fala que quando a gente quer criar alguma coisa nova, nós devemos procurar quem nos apoie. Não quer dizer que ele vai concordar com tudo. Mas se você tem, vamos supor, uma energia de 100%, você vai conversar com alguém que é negativo, o que ele vai falar? Não, isso aí não dá certo, rapaz, já foi tentado, tantas pessoas já tentaram, como é que vai conseguir fazer isso agora? Então, a gente perde um pouquinho daquela vibração. Nota que quando acontece isso, a gente conversa com uma pessoa nessas condições, nós somos meio abatidos. E aí, se a gente continuar conversando com outras pessoas que geram o desânimo, nós vamos acabando desistindo de fazer aquilo. Quanta coisa deixou de ser feita por causa dessa situação. Ao passo que quando a gente conversa com alguém que é otimista, mas que é realista também, e ele passa uma mensagem de otimismo, ele procura compreender o que nós queremos fazer, não quer dizer que ele vai dar apoio pleno, mas ele, às vezes, vai dar opiniões que vão nos auxiliar a encontrar o caminho real. Porque, às vezes, ele pode estar imaginando uma coisa que não seja aquilo que deve ser. E, com a opinião dos outros, então, a gente melhora o que nós pretendemos fazer. E, assim, a gente continua caminhando para frente. Então, é necessário que a gente busque pessoas que tenham equilíbrio, que sejam realistas e nos auxiliem na solução dos problemas. E quando nós tivermos, no caso, vamos dizer, nesse livro até fala o seguinte: se nós tivermos que fazer uma reunião onde temos que apresentar, nós conversamos com todos aqueles que nos dão apoio e que são realistas. E não falamos muito com esse que é pessimista. Deixamos para falar com ele na hora da reunião. Porque aí a maioria já compreendeu o nosso pensamento e ele passa a ser voto vencido. Então, nós temos que ter isso em mente, porque muitas vezes na casa espírita também a gente está observando esse detalhe. Quantas pessoas deixaram de ir ao centro, quantas pessoas deixaram de participar do trabalho no centro por causa desse medo. Então, tenho medo de se contaminar, tenho medo de desencarnar, e não era para ser. O espírita não deve ter medo de desencarnar, porque o máximo que pode acontecer é nós perdermos o corpo. Então, a gente tem que procurar entender isso dessa forma. Se preparar de tal maneira que, se acontecer isso, se nós tivermos que ser chamados para lá, que nós possamos voltar para lá, mas numa condição de equilíbrio, e não naquela condição de desespero e medo do que vai acontecer no futuro. Porque se tiver que acontecer alguma coisa, deixa acontecer primeiro. Não vamos ficar imaginando
o pior, não vamos ficar imaginando o que pode vir a acontecer, mas sim que nós possamos ter sempre uma postura equilibrada diante das situações. E assim a gente vai conseguindo superar aqueles problemas que estão à nossa volta. Então, a gente tem hoje em dia o quê? Guerras e conflitos. São todos espíritos que estão nessas lutas e, mesmo que não sejam guerras declaradas de um país com o outro, nós vemos aquelas guerras, aquelas lutas entre facções, entre países assim disputando alguma coisa, e isso está gerando o atraso no progresso da humanidade. Então, isso a gente vê, por exemplo, essa questão das vacinas. Então, a gente vê os conflitos entre países, um querendo superar o outro, um querendo diminuir o valor da vacina do outro, ao invés de procurarem trabalhar em conjunto para conseguir um resultado melhor. Então, muda muito quando a gente deixa de fazer essa guerra. E depois, nós temos uma outra situação com relação à situação de hoje. Eu não sei se vocês já viram, mas tem muitas pessoas esperando a vinda pessoal de Jesus para mudar tudo. Então, vai acabar com tudo, vai começar um mundo novo, mas tendo como o fundo a destruição do que foi feito até agora. E a gente vê nas obras espíritas que não vai haver essa destruição que eles estão imaginando. E imaginam essa destruição e eles sendo salvos. Quer dizer, então, o restante da humanidade vai ser condenado e eles são salvos. Isso é uma ilusão. Na verdade, como Paulo Álvares Godoy fala, ele diz que essa transição não vai ser com violência, mas sim pela mudança, pela substituição das gerações. Então, nós estamos aqui hoje, amanhã nós podemos não estar aqui. Se nós não tivermos mérito para voltar para cá, nós iremos para outro lugar. Outro lugar não quer dizer que você vá para um planeta inferior. Você pode encarnar numa região mais sofrida. Ah, mas eu não mereço isso. Então, nós temos que olhar diferente também. Se nós tivermos que encarnar numa região sofrida, que nós possamos ir para lá na condição de instrutores. Como os espíritos mais elevados vieram até nós para nos trazer os ensinamentos, as orientações, que nós possamos voltar a esse planeta, encarnar nesse planeta, não importa em que região. Por quê? A gente vê regiões que são miseráveis. E essas regiões miseráveis precisam da nossa ajuda. Porque é fácil nós imaginarmos, não, eu quero encarnar nos Estados Unidos, eu quero encarnar na Suíça, ou lá ou aqui, porque lá o padrão de vida é muito melhor. Se nós observarmos, o padrão de vida financeiro pode ser, mas o padrão espiritual não é. Tanto que a gente vê uma série de atentados, uma série de confusões, e que, às vezes, se a gente acompanhar a imprensa, nós vamos ver que eles não são mais felizes do que nós, não. Nós estivemos vendo um filme mostrando como é em certos países no leste europeu. Então, só 20% das pessoas acreditam em Deus e frequentam uma igreja. Então, você vê, 80% muitas vezes não tem nenhuma ligação, não tem o menor interesse em conhecer, em superar, em viver harmonicamente com o próximo. Isso acontece o quê? Quando vem uma crise, logo explodem aquelas revoluções, aqueles atritos, aquelas confusões todas. Então, nós estamos, na realidade, no lugar certo. O momento é o certo, nós estamos no lugar certo. E nós aceitamos essa encarnação sabendo que teríamos que conviver com isso. Então, não adianta agora a gente querer fugir dessa situação que está criada aí, porque, em parte, nós geramos isso também. Então, agora é hora de nós nos esclarecermos e buscarmos a superação disso, através do auxílio ao próximo, e nos adaptarmos a uma situação nova. Há alguns anos atrás, a gente não fazia do jeito que nós estamos fazendo agora. Nós íamos falávamos presencialmente, nós íamos a cada centro desenvolver a tarefa que nos cabia. E hoje não, mudou. E a gente começa a sentir, às vezes, a dificuldade de se adaptar a essa nova situação. Tem que pedir socorro a quem sabe.
Eu costumo sempre dizer o seguinte: nós temos que falar com quem sabe, não é com quem acha, com quem imagina que seja isso e aquilo, não. Tem que procurar falar com quem sabe. Se você busca quem realmente tem a resposta, você se esclarece, você supera o problema. Se você vai buscar a informação aonde você não vai conseguir aquela resposta ideal, você vai ter sempre uma dificuldade maior. Então, antigamente, quando tinha essas situações, nós éramos encaminhados para o vale dos imundos. A gente vê no Novo Testamento que quando tinha um problema lá de contaminação, isso era muito comum naquela época. As pessoas eram encaminhadas para o vale dos imundos e largava para lá, o camarada que se virasse lá. Isso permaneceu até bastante tempo depois. Eu estive vendo num livro falando da história da Reforma Luterana, que naquela época também tinha as pandemias, tinha lá as epidemias, e muitas vezes os doentes eram largados para trás. As pessoas não sabiam como fazer para curar essas pessoas. E até Martinho Lutero recebeu muitos doentes na casa dele, onde ele estava morando, e dando assistência a eles. Então, cada um, na sua época, pode ter a oportunidade de fazer o bem ao próximo. E assim também a gente consegue gradativamente superar isso. Nós tínhamos populações inteiras dizimadas. Quando vinham aquelas epidemias, aquelas pandemias, às vezes uma cidade inteira ficava deserta, ou desencarnava 50% da sociedade, e os outros não sabiam o que fazer. Entendeu? Era uma coisa que não tinha muito o que fazer. As pessoas desencarnavam e pronto. Agora, o que eles faziam nessa hora? Eles buscavam segurança junto aos sacerdotes. Então, os sacerdotes, às vezes, faziam os cultos, ou as missas, ou as rezas, para acalmar aquela situação. E interessante que eu vi nesse livro da Reforma, da História da Reforma, ele diz lá o seguinte, o autor, que essas pessoas faziam aquelas romarias de uma cidade para outra. E, na verdade, estavam levando a contaminação para outra cidade. Porque eles estavam contaminados e levavam a contaminação na ilusão de estarem buscando o reforço, buscando a superação. Voltando um pouco mais atrás, a gente vê naquela cura dos 10 leprosos, quando Jesus mandou que eles se apresentassem aos sacerdotes, porque aí eles eram liberados para voltar a frequentar a sociedade. Só um voltou para falar com ele e agradecer. O que significa isso? Que esse um se conscientizou da importância do que havia recebido. Então, nesse recebimento desse benefício, ele passou a sintonizar numa outra faixa. Aqueles que foram simplesmente se apresentar aos sacerdotes, esses tiveram grandes oportunidades de reincidência. Por quê? Porque não houve a modificação. Então, para que nós nos libertemos dessas situações que nós temos vivido, é necessário que nós mudemos a nossa postura diante da vida. Não adianta ficar com medo, não adianta nada, porque também não adianta fazer sacrifício, promessas para trás e para frente. Não adianta isso, porque se você não muda a postura, não adianta querer fazer barganha com o plano espiritual. Então, a gente vê, após o desencarne de Jesus, nós temos o início lá na Casa do Caminho. Então, ali foi o início do trabalho da ciência social. E até Maria Madalena, não tendo como acompanhar os apóstolos, ela vai assistir aqueles leprosos no Vale dos Humildes. Isso Humberto de Campos aqui fala num de seus livros. Agora, a gente tem que ter o entendimento de que isso, com o tempo, vai sendo substituído. Então,
A gente vê nos conventos antigamente, eles fazendo muitas hortas de ervas, justamente para conseguir fazer com que houvesse a cura de uma série de males. Tá? Faziam romarias, aquela coisa toda. Agora, vamos vir mais para perto da nossa fase agora. Em 1865, na Revista Espírita, no mês de abril, ele fala do poder de cura do magnetismo espiritual. Então, o doutor Demeure, ele dá uma comunicação mostrando que ele conseguiu curar uma mulher que estava com uma série de problemas com o magnetismo dele. Então, ele conseguiu fazer essa cura. E essa cura do plano espiritual, esse magnetismo do plano espiritual com a dos encarnados, nós temos uma possibilidade de fazer muita coisa. Depende da nossa disposição em fazermos, em realizarmos alguma coisa. Agora, para isso, a gente tem que ter aquela humildade e realmente a disposição de fazer o bem ao próximo. Em 1867, teve uma epidemia na Ilha Maurícia, citado no mês de julho de 1867. Então, vejam como é a coisa. Até hoje, isso acontece. O quinino atenuava o sofrimento das pessoas. E o preço era baixo. Quando surgiu essa epidemia, eles descobriram que esse quinino atenuava o sofrimento. Então, aquilo passou, por exemplo, de 7 francos a onça até 675 a 800 francos por onça. Então, vejam, as pessoas exploraram a situação, enriqueceram às custas daqueles que necessitavam. Aqueles que não conseguiam pagar isso, morriam. Agora, imagina o compromisso, as consequências para essas pessoas que exploraram aquela situação. E nós vemos isso até hoje, né? Muitas vezes, a gente vê no noticiário que nós estamos presos aos laboratórios. Então, os laboratórios aumentam os preços, fazem o trabalho que tem que fazer, mas o ganho é muito grande em relação ao que poderia ser feito. Então, isso também, isso permanece, veja, como aconteceu naquela época, em 1865, acontece hoje, dessa exploração do problema de saúde. Agora, em novembro de 1865, nós temos uma correspondência vinda de Constantinopla, no norte da África, em que a pessoa que escreveu, ele ressalta que teve uma epidemia de cólera naquela região. E os espíritas começaram a ser acusados de terem gerado aquilo. Interessante. Por quê? Porque eles, como não tinham medo da morte, não tinham aquele pânico em relação ao problema, eles estavam mais protegidos do que os outros. Alguns desencarnaram, não tinha nada não. Mas em relação ao que acontecia com o resto da sociedade lá, tem relatos que dizem que morreram de 70 mil e outros falam em 100 mil pessoas desencarnaram ali. E eles conseguiram superar isso, eles mantinham a coragem diante dessas situações, não tinham medo da morte. Então, tanto os materialistas como os religiosos começaram a fazer acusação, dizendo que eles estavam iguais aos primeiros cristãos, que eram acusados de tudo quanto é coisa errada que acontecia lá. E nessa mensagem é dito o seguinte: o medo é o predispositivo mais perigoso e mais a ignorância são... Então, o medo e mais a ignorância são os predispositivos maiores para que se consiga adquirir a doença. Então, eles enfraquecem o moral e o físico.
Então, a gente tem que estar atento para não se deixar perturbar com o pessimismo das pessoas, o medo das pessoas, porque se nós tivermos que desencarnar, o que vai acontecer? Vamos desencarnar. Não pode acontecer coisa maior, mais, vamos dizer assim, prejudicial para nós do que o desencarne. Mas o desencarne, visto pelo lado do Espiritismo, ele é simplesmente uma mudança de posição. Então, nós hoje estamos aqui, amanhã podemos não estar aqui. Então, nós vamos conseguir superar esse problema. Tá? Nessa mensagem aí do 1865, ele fala o seguinte, as orientações de Kardec. Manter a higiene, as precauções materiais e espirituais. Então, são importantes essa higiene material e espiritual. O que é a higiene espiritual? É nós termos pensamentos positivos, lutarmos contra os pensamentos que nos assediam, para que nós consigamos manter o equilíbrio. E a higiene material é aquilo que o governo tem mandado fazer. Você fazer a lavagem de mãos, usar máscara, tudo isso é uma coisa que tem que ser feita, porque senão a gente pode ser acusado de suicídio. Agora, nós vemos muitas pessoas que estão em contato com os doentes e eles não se contaminam. Por quê? Ou eles estão imunes a isso. Mas por que estão imunes? Ou tem uma predisposição física, ou então, espiritualmente, estão preparados para enfrentar isso. Imaginem, por exemplo, um médico com medo do doente. Ele não pode ter medo do doente. Ele assumiu o compromisso de trabalhar pelo bem-estar daquela pessoa. E o médico espírita, principalmente, ele vai ter uma mensagem de equilíbrio para aquele que está, muitas vezes, prestes a desencarnar. Ele vai dar uma expectativa de futuro diferente do médico materialista, que vai dizer, olha, morreu, olha, não tem jeito, você acabou, você não pode esperar mais nada, porque acabou esse ciclo, então não espere mais nada. Então, nós precisamos ter em mente esses detalhes, que nós podemos passar a mensagem de equilíbrio, podemos passar orientações necessárias a quem ouve e levar uma mensagem de equilíbrio aonde formos. A nossa postura é fundamental, porque, vejam, nós já fomos criados em muitas encarnações na base do medo. Era medo do escuro, era medo do bicho-papão, era medo disso, daquilo, medo da polícia. Desde pequeno, nós muitas vezes fomos orientados a termos medo dos outros. Medo do escuro, medo disso, daquilo. E não é para ter essa postura, nós precisamos ter uma postura mais equilibrada diante da vida. A mensagem que nós temos a passar é essa. Se tiver alguma pergunta e nós tivermos condição de responder, nós estamos à disposição. Nós não garantimos responder tudo, porque não somos médicos, mas dentro dos nossos limites nós procuraremos responder o que for necessário. Que nós possamos permanecer em paz, que possamos levar essa mensagem para os nossos lares, que possamos, no decorrer dessa semana, até a próxima reunião, quando tiver outra palestra, que nós possamos colocar em prática essas situações que foram colocadas, que nós possamos fazer um esforço de vivenciar aquilo que está sendo transmitido. E se nós não conseguirmos executar isso tudo, não tem problema. Nós temos outra oportunidade de ouvir mais palavras de incentivo na semana que vem. E assim, gradativamente, nós vamos superando as nossas limitações e conquistando uma condição de maior equilíbrio. E que nós possamos nos encontrar mais vezes, mesmo que não seja aqui no plano físico, no plano espiritual, que nós possamos nos confraternizar, levando sempre uma mensagem de paz e equilíbrio um ao outro. Que nós possamos, então, permanecer em paz nessa noite. Léo, temos duas perguntas aqui. Tudo bem. Uma delas você já respondeu, mas eu vou fazer novamente, porque é uma pergunta-chave, que é a seguinte, foi feita pelo Ivon Adamuti, trabalhador aqui da Maria Benta,
E ele pergunta o seguinte: há um trabalho muito intenso sendo feito pelos espíritos superiores em toda a crosta terrestre para atender ao desencarne em massa em todo o planeta. Como nós, espíritos encarnados, podemos ajudar? Quer que repita a pergunta? Tá, eles estão fazendo um trabalho intenso de auxiliar os que estão desencarnando. Isso vai lembrar o que aconteceu na Segunda Guerra, quando estava tendo o desencarne em massa dos judeus. Então, no plano espiritual, prepararam um ambiente adequado para receber esses espíritos que não tinham condição de vivenciar a situação diferente daquela em que eles viviam aqui na Terra. Agora, o que nós podemos fazer? Em primeiro lugar, é buscar manter o equilíbrio. Isso é o ponto fundamental. Porque se a gente não tem o equilíbrio, nós não conseguimos passar essa mensagem. A gente irradia aquilo que nós somos. Nós irradiamos o equilíbrio se nós buscarmos o equilíbrio. Não quer dizer que a gente vai acertar 100%, mas naquele esforço que nós fazemos, é como Kardec falou, que a gente reconhece o espírita pelo esforço que ele faz de se adequar. É mais ou menos isso, né, que ele falou. Então, na medida que nós fizermos esse esforço de nos adequarmos a uma situação nova, nós vamos passar uma mensagem de equilíbrio através da nossa irradiação. Notem que muitas vezes as pessoas nos procuram perguntando como agir, como fazer, porque elas sentem na pessoa a quem elas buscam um ponto de apoio, uma possibilidade de uma resposta positiva. E, às vezes, a pessoa não precisa nem falar muito. Na medida que a pessoa vem e se coloca, que ela fala, que ela lamenta, que ela demonstra toda a sua dificuldade, se nós emitirmos uma vibração, assim, no sentido dela se equilibrar, envolvendo ela em luz, em equilíbrio, ela vai se sentir confortada. E nós já vimos situação assim, que a pessoa depois falou durante quase meia hora e o outro não falou quase nada. Falou outra meia dúzia de palavras. E a pessoa, quando foi embora, falou: olha, como foi bom conversar contigo. E ele não falou quase nada, mas ele envolveu a pessoa em luz, em equilíbrio. Isso é o que nós temos que fazer. Numa reunião presencial, nós temos que demonstrar o esforço, mostrar sempre essa condição da pessoa sair da reunião disposta a colocar aquilo em prática. Quando nós desenvolvemos um tema, alguma coisa assim, nós temos que comprometer o ouvinte com aquilo que está sendo falado. Se ele não sair dali comprometido, ele vai pensar, semana que vem eu vou lá, e ele se sente muitas vezes até desmotivado em continuar a participar do trabalho. Pode ser presencial ou não. Então, é necessário que a gente comprometa aquele que está ouvindo. E também dá a possibilidade, que nem eu falei aqui, se você não conseguir, não tem problema. Semana que vem você pode novamente vir assistir à reunião e você vai se esclarecer gradativamente. E ela vai se sentir, assim, não é valorizada, mas ela vai sentir que tem apoio para superar a sua dificuldade. Então, mais ou menos isso que a gente tem que fazer. Não adianta dizer, olha, quando você desencarnar, você vai acontecer isso aqui. Não, esquece isso. Não adianta usar exemplo do plano espiritual, como é que é a vida lá no nosso lar. Não adianta isso. Tem que usar exemplo do dia a dia para que as pessoas sintam aquilo mais de perto. Então, isso é o que a gente tem que fazer com relação a quem está necessitado. Léo, tem mais uma aqui da Tatiana. Atendeu isso aí? Claro. Tem uma pergunta aqui da Tatiana. Ela diz o seguinte: medo de morrer eu não tenho. Só tenho medo de como vou morrer e se vou sofrer muito. O que você pode aconselhar para a Tatiana? Olha, nós falamos no início daquele colega nosso lá da área federativa, que ele teve câncer no intestino. E quando ele estava internado, já na fase terminal, a esposa dele, assim, meio numa condição assim, meio de lamento, de choro, ele falou: olha, desencarnar é uma coisa simples, viu? Você fecha os olhos, assim,
e você vai. E ele fechou os olhos e foi, realmente. Então, e ele estava numa fase terminal de um câncer. Então, nós temos que buscar o quê? Nos mantermos em equilíbrio diante dos problemas que vão surgindo no dia a dia. Não adianta ter medo do sofrimento. Sofrimento, se a gente aprender a conviver com a dificuldade, a gente não sofre. Costumo dizer o seguinte, se surge um desafio e você encara aquilo como oportunidade de aprendizado, você não sofre. Você aceita aquilo como oportunidade de aprendizado. Então, vem uma agressão, vem uma dificuldade de saúde e tudo. Se a gente... Bom, isso aqui é uma oportunidade de eu aprender a conviver com isso. Se a gente perde, vamos dizer, financeiramente também, como é que eu posso conviver numa nova situação? Então, a gente tem que procurar buscar esse entendimento, porque no momento que surgirem certas situações, a gente tem mais facilidade de enfrentar. Agora, se a gente tem medo de sofrer, não, mas eu não queria sentir dor. Bom, dor a gente sente também, né? Não tem... Antigamente a gente corria e tudo, hoje a gente anda capengando, às vezes tem que andar com bengala, mas tem que andar. Não adianta lamentar, não, mas antigamente era melhor. Não era. É que naquela época nós tínhamos mais vigor para fazer as coisas, e hoje a gente não tem. E a gente tem que se adaptar ao que a gente é hoje em dia. Então, se a gente tem essa postura, fica mais fácil da gente enfrentar as coisas. Então, não tenha medo. Não adianta ter medo. Mesma coisa, a gente vê pessoas que não saem de casa com medo de se contaminarem. Olha, que nem diz, Kardec diz, olha, se você tiver que passar por isso, você vai passar. Nós traçamos, até certo ponto, um plano do que vai ser a nossa vida. E vai chegar o momento do desencarne, vão desencarnar de um jeito ou de outro. E eu me lembro uma época que nós fizemos umas palestras ali na cidade, aí, na Regis Bittencourt, e a pessoa falou, olha, a gente aqui está fazendo um trabalho de desobsessão, atendendo esses espíritos que desencarnaram aí na estrada, em acidentes. E depois, em leitura, a gente observou o quê? Que as pessoas que tinham equilíbrio, que estavam mais desapegadas das coisas materiais, que buscavam viver de uma forma equilibrada, eram socorridas com mais imediatamente. Aqueles que estavam muito presos assim às coisas materiais, que viviam assim naquela condição de ódio, de rancor e tudo, eles permaneciam presos ali durante anos até. E não conseguiam sair daquilo ali, viviam naquela condição, daquele sofrimento. Então, tudo aquilo que nós fizermos que gere o sofrimento, que gere o desequilíbrio, isso vai se refletir depois. Então, é necessário que a gente se predisponha a aceitar a vida como ela é. Isso é um ponto. O segundo é utilizar toda a situação que nós temos como oportunidade de aprendizado. Se a gente olhar assim, a coisa fica mais fácil. Se a gente se revoltar, não, mas eu não mereço isso porque eu tenho que passar por isso. Não, você tem que passar mesmo. Aí vai fazer o quê? Eu também tive meus momentos de revolta e tudo na minha juventude, tudo. Demorei para superar isso. Eu precisei passar uns bons apertos e tudo, até que eu compreendesse a situação que tinha que aceitar aquilo como realidade. Era a realidade, mesmo que eu não aceitasse. Então, mesma coisa, eu não quero sofrer. Mas, se você vai passar por uma situação, procura tirar o aprendizado disso. Por quê? Porque se tirar o aprendizado, na hora que passar para o lado de lá, já vai passar numa condição melhor. Se for ficar com medo, está sujeito a passar por situações difíceis do outro lado. Então, não sei se vale a pena ter medo das coisas, viu? Tem que enfrentar e tem que aprender com cada situação. E eu costumo dizer também o seguinte, tirei esse aprendizado recentemente. Às vezes, nós precisamos ter o problema em casa para que consigamos compreender melhor o problema dos outros. Então, por exemplo, a gente
Todo mundo quer, quando nasce uma criança, que seja feliz, que seja, tenha saúde, que tenha isso, tenha aquilo. Às vezes, nós precisamos ter um filho, um neto com dificuldades, para que possamos entender o porquê da dificuldade e também temos condição de amparar essa criança e entendermos a dificuldade de outros pais que passam pela mesma situação sem a oportunidade que nós temos. Deu para atender? Deu. Olha, se isso não atendeu plenamente, tem livro aí à torto e à direito, viu? Só leia e tudo, veja como outros espíritos enfrentaram os problemas, as dificuldades, e não tenha receio. Não adianta ter receio. Eu não saio de casa com medo da doença. Não adianta. Se você tiver que contrair, você vai contrair de qualquer jeito. Agora, que nem nós temos um amigo nosso, ele faz um trabalho de assistência social aí na Praça da República, ali. Licério e tudo. E aquele pessoal morador de rua ali. Eles tentam abraçar ele, tentam beijar a mão e tudo, não sei o quê. Eles pegam a máscara que caiu no chão e pisam em cima e põem no rosto. E eles estão lá. Ele falou, dificilmente alguém desencarna naquele meio lá. E a gente vê outras pessoas que têm todo o recurso de médico e tudo, plano de saúde, internação em hospitais de primeira, e desencarnam. E aí? Nós temos uma tia que está com 92 anos. Tem diabetes, não tem um rim, e sei lá mais o que ela tem. Ela pegou o Covid, ficou internada umas 2 semanas, e está numa casa de repouso numa boa, viu? E outros têm saúde plena, com 20 e poucos, 30 anos, e desencarnam. E aí? Então, sabe, a gente não sabe o destino de cada um, né? Agora a gente tem que procurar vivenciar bem cada dia. Aí a gente vai conseguir ter um resultado melhor. Se não atendeu plenamente, olha, eu andei procurando aí, tem uma série de livros aí que falam sobre essa questão, e a gente pode estudar isso. Fala aí com o Jorge aí, que ele arranja um tema que fale sobre isso, para que vocês possam se esclarecer. Tá bom? Maravilha. Nós agradecemos a oportunidade e estamos à disposição, viu, Jorge, para qualquer situação, novos temas, se for preciso, se nós tivermos condição de desenvolver, nós estamos à disposição. Tá bom? Muita paz, então, a todos, que nós possamos mais vezes estarmos reunidos em nome de Jesus.